convidados muito especiais, né? Para o nosso encerramento de missões, nós temos hoje o pastor Newton e a missionária Sandra, amém? Compartilhar aqui com os irmãos, só para a gente passar. Então, para o nosso culto de encerramento, essa é a família do pastor Newton. Lindas todos, né? São missionários de missões mundiais em Lapa, no Chile. Amém, pastor? Amém, minha irmã Esther. Uma grande alegria estar com os irmãos. Mas, Esther, não sei se a irmã pode ver, se puder liberar depois, não essa tela que a gente está aqui, mas do Newton Antunes, que eu vou transferir por lá, tá bom? Pode ser? Por favor. Um prazer, pastor Ubirajara, irmã Bárbara, a filhinha Deborah, nessa família aí que nós conhecemos, mesmo que à distância, temos algo que nos liga, né, como missionários, também a Campo Grande, né, que também temos essa ligação forte com aquela igreja missionária. Então, primeira igreja batista em Tramandaí, é uma alegria estarmos juntos neste momento com os irmãos, nesta campanha missionária. Pelo que a gente tem visto aí, essa igreja é uma igreja missionária, né? Quando a irmã Esther falou assim, nossa, nós sentimos saudade, né? Esse gosto por missões, isso enche o nosso coração, né? Então, é uma alegria, irmãos, estarmos aqui do Chile, sul do Chile, estamos a 8 horas da cidade de Santiago, isso numa distância de carro, né? 8 horas, só para os irmãos terem uma ideia, né? Da cidade de Santiago, de avião, 1h30, então tem essa distância, né? Carro e avião, só para os irmãos também terem uma ideia. E como dissemos no começo para alguns aqui, a temperatura nossa é uma temperatura, nessa época de inverno, é uma temperatura mais baixa, que começa aqui início de abril, né? Sim. Início de abril começa o nosso inverno e vai até final de novembro, sempre alternando esse frio, né? Baixando aí para menos, às vezes, já no ano passado pegamos aqui -4, foi a temperatura mais baixa, que pegamos -4, né? E como dissemos para o pastor Birajara, estamos aqui 1h, 1h15, 1h20 da neve também, e com muitos vulcões ao nosso redor. Então, é uma região bonita, né? Na nossa cidade, aqui, Temuco, não tem muita coisa, né? É uma cidade comum, né? Mas ao redor daqui, a 1h daqui, já tem as suas belezas, como é a beleza do Sul, né? Conhecemos um pouquinho do Sul, tivemos a oportunidade de conhecer algumas regiões, né? E é muito bela essa região, ok? Aqui está a minha esposa Sandra, vai falar um pouquinho também. Vamos apresentar mais uma vez a nossa família, contar um pouquinho da nossa história. Buenas noches a todos los hermanos y hermanas desde Temuco, Chile. É uma alegria estarmos juntos, né? Tive o privilégio, no ano passado, de estar com a irmã Bárbara fazendo um curso, né? Então, estivemos toda semana juntinhas aí durante, acho que 3 meses, e é uma família, assim, abençoada mesmo. Obrigada, pastor, por essa oportunidade. Bom, o Newton vai compartilhar a tela, mas vocês já viram a nossa família, né? Eu sou a Sandra, o Newton, nós temos a Giovana, que é a nossa filha mais velha, e ela está no Brasil, ela ficou no Brasil para estudar, para estar trabalhando. Ela mora com o meu irmão, a minha cunhada e as priminhas dela. Então, é uma saudade grande que a gente tem, mas entendemos que é um tempo de Deus, tanto para a vida dela quanto para as nossas vidas. Temos muita saudade, sim, mas temos paz por estar no que Deus planejou como propósito nesse tempo para as nossas vidas. E a nossa filha mais nova, Jordana, tem 12 anos, está aqui conosco e servindo ao Senhor nessa obra missionária aqui no Chile. Isso é um pouco da gente, né? Nós vamos falar um pouco mais depois do que estamos fazendo. Nós pensamos em fazer algo diferente hoje, pastor Ubirajara, irmã Esther. Geralmente a gente começa falando do que estamos fazendo, do que temos, e temos diversas coisas para compartilhar com os irmãos, mas sentimos no coração
de começarmos a falar trazendo um texto bíblico. Então eu vou entrar na mensagem agora, se vocês me permitem, e aí durante o momento da mensagem, mais para o final, nós vamos contando então aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, a partir desse texto que vamos compartilhar agora com os irmãos, tá bom? Que se encontra em Ezequiel, capítulo 1, do livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versos de 1 a 3. E assim os irmãos então vão interagindo nessa dinâmica com a gente aí, nessa dinâmica bíblica, ok? Então, Ezequiel, capítulo 1, livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Eu gosto muito dos profetas. Fomos pastores em São Paulo por um tempo, passamos um ano em Campo Grande, mas antes fomos pastor em São Paulo por um tempo. E eu gostava muito de pregar nos profetas, porque cada profeta tem uma história, né? E a história da chamada, como Deus colocou na vida de cada um propósito. Então, me chama muita atenção como Deus faz todas as coisas, como Deus prepara o nosso coração e como Deus prepara também a obra dele, nos prepara para a obra dele. E Ezequiel me chama a atenção também nesse aspecto, né? Diz assim a palavra do Senhor. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali, a mão do Senhor esteve sobre ele. Vamos orar, pedir a Sandra que ore por nós nesse momento também. Vamos orar e pedir a graça de Deus nessa orientação da sua palavra. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom o tempo todo, apesar, ó Deus, das nossas falhas, das nossas dificuldades, da nossa humanidade. O Senhor nos dá a oportunidade de ouvir da Tua palavra, de pregarmos da Tua palavra, e pedimos que, em nome de Jesus, os nossos corações estejam voltados para Ti, os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor nos falará nesta noite. Já tem nos falado através das canções, através dessa comunhão, deste culto, todo para Ti. E agora, Pai, usa-nos para o louvor da Tua glória e fala aos nossos corações através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, nesse momento quero compartilhar com os irmãos sobre 2 reflexões. Ou seja, mudar é possível? Vamos pensar como uma pergunta. Mudar é possível? E a outra, uma exclamação ou uma reflexão. Mudar é possível. Mudar é possível. Por outro lado, mudar é possível. Mudar é possível. E o que Deus fez na vida do profeta Ezequiel foi exatamente isso. Essa mudança, né, na vida dele que vemos neste texto aqui. Qual é o contexto deste texto? Para entendermos um pouco o que tem a ver, Ezequiel, com a nossa campanha, com missões e com as nossas vidas, com a igreja em Tramandaí, né? O que isso tem a ver conosco neste tempo? O contexto aqui é que após a morte de Salomão, Israel passou por uma guerra civil muito forte. Houve toda uma divisão, uma disputa entre os filhos e as nações e as terras. E aí, então, Israel foi dividida em 2 nações, ou Israel foi dividido em 2 nações. Ao norte, Israel, vamos lembrar um pouco da história, né? Ao norte, Israel, e ao sul, Judá. O reino do norte foi mais corrupto,
A história diz isso, né? E apóstata também. E foi atacado pelos assírios no ano 740. Então, o primeiro ataque, né? O primeiro cativeiro, principalmente do Reino do Norte, foi em 740 a.C. O Reino do Sul, então, caminhava, né? E teve alguns pontos altos e também alguns pontos que consideramos até que podemos chamar de reavivamentos, sob a liderança dos reis Ezequias e Josias. Mas a maior parte do tempo esteve longe de Deus, também como vemos na história, e em busca da idolatria e imoralidade. 135 anos depois deste primeiro ataque ao Reino do Norte, o Reino do Sul também é atacado. Os babilônios, recordamos a história, né? A Babilônia, os babilônios atacaram o Sul, então, num total de 3 vezes. Ou seja, o ataque do reino da Babilônia se deu de 3 formas, ou em 3 vezes, levando alguns judeus cativos e roubando os seus tesouros também, né? A história vai nos contar. O primeiro ataque foi em 605, no ano 605, e Daniel foi levado nessa primeira leva, nesse primeiro ataque. Daniel foi levado para a Babilônia. 8 anos depois, o segundo ataque. E aí, então, Ezequiel foi levado, ele tinha por volta de 25 anos. Então, Daniel foi primeiro, 8 anos depois, Ezequiel. E 11 anos depois, o terceiro ataque, quando houve a destruição de Jerusalém. Ou seja, essa destruição não foi assim de uma hora para outra, durou 18 meses. 18 meses de lutas e lutas, e os babilônios, né? Israel ainda, aliás, Judá reagiu, né? Mas Jerusalém caiu. Então, durou 18 meses esta destruição. E toda essa história nós vemos nos livros de 2 Crônicas e também 2 Reis. Os irmãos depois poderão acompanhar. Trazemos esse contexto só para entendermos também o contexto geral profético que Ezequiel se coloca, para entendermos também todo o processo de Deus, toda a história de Deus na humanidade, quando Deus chama, por que chama, quais são os seus propósitos, a partir de onde Deus nos chama. E por isso, olhamos para Deus que faz missões desde o Gênesis, quando forma a humanidade para o louvor da sua glória, para se tornar conhecido entre as nações depois, e levanta um povo, e assim sempre Deus fazendo missões e usando pessoas, né? Então, o contexto profético aqui neste tempo é que Jeremias havia, aí falamos de um outro profeta, lembramos de um outro profeta, que Jeremias havia profetizado durante 35 anos, antecipando este cativeiro babilônico, inclusive. Essa dificuldade que eles estariam passando, Jeremias antecipa isso, já prepara. Jeremias não foi aceito, Jeremias não foi compreendido, mas eles, então, receberam a palavra. E, então, o outro contexto profético agora é Daniel, que já havia profetizado por 7 anos no cativeiro. Ou seja, Daniel também traz uma palavra e diz, olha, a coisa vai ser muito difícil, mas nós passaremos por um momento muito tenso aqui, mas Deus vai trazer uma restauração também. E durante o cativeiro, agora, Ezequiel começa o seu ministério. Então, Daniel já estava, e agora Ezequiel inicia. E durante o cativeiro, Daniel inicia aí o seu ministério por volta de 30 anos. Então, para compreendermos de uma forma geral, o ministério de Ezequiel estava entre os exilados. Sabe por quê? Porque Ezequiel está entre os exilados. A palavra de Deus diz, no versículo 1, eu estava entre os exilados quando Deus o chamou, certo? Enquanto que o ministério de Daniel estava entre os poderes governantes. Então, Daniel estava trabalhando, veja que interessante como Deus chama, certo? Ezequiel é chamado para cuidar do seu próprio povo entre os exilados, né? E, digamos assim, que está entre o povão, né? E
e Daniel está entre os poderes governantes, está influenciando os poderes governantes. Vejamos a obra de Deus quando Deus chama, capacita cada um para o seu tempo. E Jeremias, vemos também entre os judeus, esteve entre os judeus ainda em Judá. O ministério de Ezequiel dura por volta de 22 anos. Então, Deus tem um tempo na vida de Ezequiel também, um tempo de ministério local para este grande profeta. Os primeiros 7 anos de Ezequiel, ele profetizou julgamento, e os últimos 15 anos, ele profetizou esperança e salvação. Os primeiros momentos, os primeiros 7 anos foram difíceis para Ezequiel, como vemos nos textos, e porque ele profetizou o julgamento, o povo passaria por momentos difíceis, o povo passaria por momentos complicados. E os últimos 15 anos, ele profetizou esperança e restauração. Bom, a experiência de Ezequiel nos ensina que, aí vamos olhar um pouco para o texto, a experiência de Ezequiel, que foi chamado, ele já estava no exílio, e entre os exilados foi chamado para realizar uma obra. Então vamos ver que, diante da experiência de Ezequiel, é que Deus pode mudar a forma como o vemos. O ministério profético de Ezequiel começou com o serviço. No texto aqui, diz que ele estava entre os exilados, certo? Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, estou aí no verso 2, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel. Ezequiel estava sendo preparado para o sacerdócio. Ezequiel estava num momento de aperfeiçoamento, porque já trabalhava, já fazia algo, ou seja, o ministério profético de Ezequiel começou com o serviço, com o sacerdócio, e também com a visão da glória de Deus. É interessante que, enquanto ele trabalhava, ele realizava algo, ele teve a experiência da glória de Deus, a visão. Deus falou com ele, Deus se mostrou a ele, Deus disse que tinha algo a fazer através da vida dele. E este é o padrão de Deus na nossa preparação espiritual. Interessante para as nossas vidas, né? Conhecemos a Deus, então servimos a Deus. Todo ser humano, todo cristão, ser humano cristão, que entregou sua vida para Jesus, quando conhece a Deus, dentro dele, geralmente brota, e é para brotar, a disposição para servir. Então, conhecemos a Deus, então servimos a Deus. Era o que Ezequiel estava fazendo aqui. Sentimos a presença de Deus, então fazemos algo para Deus. Interessante que essas duas coisas estavam acontecendo. Ezequiel conhecia Deus e estava servindo a Deus. Ezequiel sentiu a presença de Deus num determinado momento, porque nós sentimos Deus sempre, mas em alguns momentos Deus fala mais próximo, Deus está mais próximo, Deus fala mais diretamente, sentimos em alguns momentos mais a presença de Deus, e quando Deus quer nos mostrar algo importante, né? Ele usa circunstâncias e situações, então sentimos a presença de Deus. Então, nesse momento de Ezequiel, Deus falou algo para ele e ele sentiu que devia fazer algo ainda para Deus. Então, enquanto servia, entendeu o que deveria ser e o que deveria fazer. O que deveria ser e o que deveria fazer. Nós cristãos, nós conhecemos a Jesus, sabemos que Deus tem uma obra na nossa vida. Então, enquanto servimos, entendemos quem devemos ser e o que deveríamos fazer. Esta deve ser sempre a nossa busca em Deus. Deus, eu quero ser. Eu quero ser. A primeira coisa, eu quero ser. Eu sou teu. Eu quero ser mais usado por ti. Usa-me. Agora, perguntamos a Deus também, Deus, o que eu posso fazer?
Que ser é se colocar à disposição. Fazer é entender o que é para ser feito. Então, ele nos chama para sermos instrumentos dele nesta terra. E quanto mais próximos dele, mais dispostos, qualificados e tocados seremos. Fazer algo será sempre resultado, não só nossa vontade ou disposição. É muito bom pensarmos assim, né, queridos? Fazer algo será sempre resultado, não só nossa vontade ou disposição. É interessante aqui, também notamos, Deus pode mudar os caminhos de nossa vida. Deus pode mudar os caminhos de nossa vida. Na primeira reflexão, pensamos que Deus pode mudar a forma como vemos. Enquanto caminhamos, Deus vai trabalhando a forma. Deus, eu quero ser. Deus, e depois de eu ser, Deus, eu quero fazer. O que eu posso fazer. E agora, então, vamos pensar um pouquinho. Deus pode mudar os caminhos de nossa vida. Ok? Deus pode mudar os caminhos de nossa vida. Só um minutinho, irmãos. Queria só, a irmã Esther, está entrando aqui acho que tem vários barulhos. Vários e-mails. Vocês ouvem? Não? Ok. É porque a da escola da minha filha está aberto o e-mail dela e estão mandando diversos e-mails da escola dela e está fazendo pim, está atrapalhando. Não está, então, né? Não, nós não então, estamos ouvindo. Tranquilo. Ok, vamos continuar. Ok. Graças a Deus. Deus pode mudar os caminhos de nossa vida. Verso 1. Que interessante aqui, irmãos. Verso 1 diz assim: era o 5º dia do 4º mês, do 30º ano. Se nós olharmos esse texto aqui, nós vamos considerar como uma data, né, cronológica dentro de um acontecimento. Mas é importante pensarmos também por que esta data está aqui. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu estava entre os exilados. Diz assim, era o dia 5, ele lembra da data, ele lembra do dia, ele lembra quando Deus falou com ele, quando Deus se apresentou e disse: Ezequiel, eu vou mudar os seus caminhos. Era dia 5 do 4º mês, quando eu tinha 30 anos, porque aqui ele tinha 30 anos, porque era o 5º mês, né, que ele estava já no exílio. Isso é muito importante, irmãos. Tempo. Durante o tempo, Deus pode mudar os nossos caminhos, os diversos caminhos. O que estamos fazendo hoje, amanhã, talvez não façamos mais. E talvez neste dia, neste domingo, Deus pode estar mudando e pode mudar os destinos, as vidas, os caminhos de cada um ou de algumas pessoas aqui. Pessoas que estavam talvez trilhando como nós um dia estávamos trilhando os nossos caminhos. E Deus disse: a partir de hoje, vamos trilhar outros caminhos. Eu tive uma chamada aos 18 anos de idade. Aos 20 fui para o seminário e, então, aos 25 estava pastoreando uma igreja. Só que a minha chamada se deu para o pastorado local de uma igreja. Eu não pensava em missões. Missões não passava pela minha mente. Sempre pastorear igrejas, plantar igrejas, a princípio no Brasil mesmo, ou onde eu estava. Com 2 anos de ministério, conheci a Sandra, que já tinha uma chamada missionária também, de alguns anos, ela vai poder depois falar um pouquinho. Então, eu a conheci, casamos, e 3 anos depois, né, que já estávamos casados, e eu já no 5º ano do ministério, Deus falou comigo, no meu 5º ano do ministério, no meu 3º ano de casado. Deus falou: Newton, vou mudar agora os seus caminhos. Você não será mais só, entre aspas, esse só, né, pastor de uma igreja local, mas também você terá uma visão missionária, ou você irá para os campos missionários, ou você direcionará seu ministério mais para a área missionária. E foi ali que a nossa vida mudou, e a nossa vida, então, teve uma outra direção, e nós pensávamos que, a partir dali, Deus
iria nos levar rapidamente para o campo. Não, porque os caminhos de Deus são de Deus, não são os nossos. Nós, a cada ano que se passava, nós orávamos assim: Deus, é agora que nós vamos. E Deus falava: não, continue fazendo o que você está fazendo. E o próximo ano chegava e as campanhas missionárias chegavam, os missionários iam na nossa igreja e falavam e colocavam desafios e nós chorávamos. Nós íamos Senhor, estamos aqui à tua disposição. Quando será, Senhor? Renovávamos a nossa disposição, né? E Deus falava: não é ainda, não é o momento, né? E aí, então, nós fomos esperando, irmãos, 17 anos. 19. 19. Chamado, 19. Do meu chamado, 17 anos depois. 19. Né? Foi em 2000 o seu chamado. É por aí. É verdade, isso aí. Homem não é muito bom de conta, às vezes, né, irmãos? Mulher guarda mais data, então... Né? E do meu chamado, do dia que Deus me chamou até o dia que pisamos no campo missionário, foram 24 anos, 4 meses e 20 dias. Tá vendo? Brincadeira. Eu não sei nem que horas foi daqui a pouco. Eu já esqueci que horas... Que dia foi ontem. Mas é isso aí. Perceba, irmãos, tempo de Deus. Ezequiel também foi da mesma forma. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu estava no exílio e Deus falou comigo. É assim que Deus faz, querido. O tempo não importa. O plano de Deus para Ezequiel, nesse 30º ano da sua vida, mudaria radicalmente o curso da sua vida, dos seus planos, né? Ezequiel estava sendo preparado, vemos o texto aqui, para o sacerdócio quando tinha 30 anos, né? No verso 3, vemos que ele estava aqui, a palavra do Senhor veio ao sacerdote, ou seja, ele estava sendo preparado para este sacerdócio, e Deus intervém e altera radicalmente o curso de sua história e de vida. Ele estava servindo a Deus, vamos colocar assim, ele estava na igreja, ele tinha um cargo na igreja, ele tinha um ministério, ou ele era um membro da igreja, e de repente Deus vem e diz: Ezequiel, hoje, neste dia, a partir deste tempo, vou mudar a sua história. Ezequiel podia estar feliz pelo prestígio de ser um sacerdote, até mesmo no exílio, né? Ajudando as pessoas ali, mas agora é chamado para ser o profeta de Deus para os exilados. Agora, ele não é mais só um exilado, ele é um profeta, ele vai cuidar do coração das pessoas no exílio. Então, irmãos, quero dizer que devemos viver nossos dias preparados e dispostos, caso Deus mude a trajetória de nossas vidas em qualquer momento. Você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, está disposto, está disposta, está preparada para este tempo de Deus, se Deus chegar hoje, ou se Deus chegar amanhã, ou a qualquer momento, preparado, disposto, preparada, disposta, caso Deus mude a trajetória de sua vida a qualquer momento, é isso que aconteceu na vida de Ezequiel. E, finalmente, na terceira reflexão aqui neste texto, é que Deus pode mudar nossa vida no contexto que vivemos. No contexto. Diz no versículo 1 que ele estava no exílio. Que dificuldade, irmãos. Ele estava passando um problema difícil, ele estava talvez numa pandemia, ele estava talvez com dificuldades financeiras, ou estava administrando a sua empresa, ou estava no seu emprego, ele estava administrando a sua família, ou talvez estava com dificuldades, ou estava se preparando para o casamento. Estou colocando aqui diversas situações, claro que Ezequiel já tinha uma vida, né? Mas vamos colocar aqui as diversas situações, né? Se fôssemos nós aqui, talvez preparando para o casamento, para o noivado, orando para que Deus lhe desse uma esposa, um marido, um noivo, ou se preparando para a faculdade. Ele está dizendo: eu estava exatamente entre os exilados. Ezequiel recebeu esta visão em uma região, agora essa região é ocupada pela nação moderna do Iraque. Aliás, estamos falando muito, ouvindo, né, de Israel nesse tempo, faixa de Gaza e tal. Então, essa região aqui que estamos falando é ocupada pela nação moderna do Iraque. Estamos onde Ezequiel estava aqui, em exílio. Onde estava Ezequiel?
entre, diz o texto, entre os exilados. Não fora, do lado ou no ambiente santo. Ele não estava naquele ambiente, não, estava exilado numa nação, aos pés de uma nação totalmente pagã, que estava dificultando as coisas, mas no meio de todos os demais, um determinado momento, Ezequiel, nesse tempo, entende Deus falar com ele. Aqui, para ele diz, um tempo difícil, eu estava passando um tempo difícil. Mas, às vezes, não estamos passando um tempo difícil. Quando a minha chamada se deu aos 18 anos de idade, eu nasci num lar cristão, batista, inclusive, batizei aos 7 anos de idade, com muita convicção, e aos 18 fui para o batismo. Aos 18 eu senti o chamado para o ministério. Estava tranquilo, era um jovem, estava muito bem pregado, inclusive, com 18 anos já tinha uma carreira, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, para 14 para 15, já estava trabalhando, já tinha uma carreira, e Deus, então, me chamou aos 18 anos, estava bem, tranquilo, não estava em dificuldade, digamos assim. Isso pode acontecer com a gente. Ou a gente pode estar passando um momento difícil na nossa vida também, e Deus falar conosco. Não importa o momento. Ezequiel usa a palavra hebraica aqui, entre, ou seja, no meio, essa palavra aqui é entre, no meio das pessoas. E ele vai usar essa palavra entre, no meio, 116 vezes no seu livro. Ele enfoca muito forte isso, entre, no meio, porque eu estava entre, porque eu estava no meio, porque devemos estar entre, porque estava lá. Ele usa muito essa palavra, inclusive, é um destaque do livro dele, de Ezequiel, e é importante para nós. Nós estamos também. Mais do que qualquer outro livro no Antigo Testamento, este livro vai nos mostrar também a chamada, como Deus trabalha num tempo, nas circunstâncias, para um propósito. Onde estamos neste momento? Que momento nos encontramos da nossa vida? Que momento nos encontramos da nossa vida? É interessante como pensamos no contexto de Ezequiel. Mais à frente ele vai passar por situações muito difíceis, mas ele não vai mudar a sua forma de servir. Deus pode mudar, transformar radicalmente nossa vida, independente do meio, momento ou contexto que vivemos. E essa deve ser a nossa oração. Senhor, eu estou neste momento. O Senhor quer fazer algo. O Senhor quer que eu faça algo. E, finalmente, finalizando, versículo 3 diz que a mão do Senhor esteve sobre ele. A mão do Senhor foi sobre ele no final do versículo 3. A mão do Senhor. Também em Atos, capítulo 20, 24, vemos o apóstolo, vemos em Atos a palavra nos dizendo a experiência, perdão, 20, 24, quando nos diz assim: todavia não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo está nos falando isto, está testemunhando, né? Ou seja, Ezequiel aqui está dizendo: a mão do Senhor está sobre mim. Ele fez isso no dia tal, no mês tal, e eu estava neste momento da minha vida, e eu entendi que Deus tinha algo a fazer em mim, através de mim, apesar de mim. E aí o apóstolo Paulo em Atos vai dizer também: não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Queridos, hoje Deus pode mudar a forma como o vemos, a partir de quem somos e do que fazemos. Deus pode mudar os caminhos ou a nossa trajetória, os caminhos da nossa vida, a trajetória da nossa vida a qualquer momento. E Deus pode mudar nossa missão de vida
a partir do contexto ou do contexto que vivemos. Eu quero deixar esse desafio para a Igreja Batista, Primeira Igreja Batista em Tramandaí. Irmãos, Ezequiel teve um dia, teve um momento, estava passando por um momento, e Deus o chamou e Deus o direcionou. Não sei o que Deus tem para cada um de nós amanhã, ou nesse momento que Deus tem para a sua vida, mas queremos compartilhar esse desafio de permitir que Deus possa, assim como Ezequiel permitiu, Deus possa estar falando e nós possamos estar dizendo: Senhor, eu creio e eu quero estar na tua presença. A partir de quem eu sou e do que eu faço, o Senhor quer dar uma direção, o Senhor quer me mostrar alguma coisa. Senhor, eu estou neste caminho, tenho essa trajetória de vida, o Senhor quer mudar a trajetória da vida. Interessante que Deus nos levou para o campo missionário, e aí então nós estávamos pastoreando uma igreja em São Paulo, o ministério estava indo muito bem, a igreja crescendo muito, pegamos essa igreja era a segunda vez que eu pastoreava, né, para a segunda vez, eu retornei para essa igreja, ela estava passando um momento muito difícil, e graças a Deus, e ela voltou ao seu normal, digamos assim, e ela estava num momento muito bom, e foi nesse momento que Deus falou assim: é agora. Nossa, justamente nesse momento, né? A Sandra, super bem empregada, num colégio, um baita colégio, ela tem formação, né, pedagógica, música e artes, e ela estava dando aula num dos melhores colégios de São Paulo, e Deus disse: pois é agora, você vai? E aí nós dissemos assim: Senhor, é agora? Então nós vamos. E isso nos fez deixar uma filha, entre aspas, deixar uma filha, porque ela concordou, né, ela entendeu, no Brasil, para que ela pudesse continuar os seus estudos, e hoje ela está estudando, está na faculdade, trabalhando. Nós estamos aqui no Chile só com a nossa filha de 12 anos. Deixamos nossos pais, eu tenho um pai de 82 anos, a Sandra tem uma mãe de 82 anos, nossos familiares, nossos amigos, tudo bem, uma vida que deixamos lá, mas isso para nós hoje não significa nada a não ser a grande alegria de deixarmos, porque Deus disse: é agora, vocês estão dispostos? Então nós dissemos: sim, Deus, nós estamos dispostos. E aí então, queridos, nós chegamos aqui no Chile. Chegamos no Chile pela graça de Deus, e Deus foi nos usando, Deus foi nos capacitando, Deus foi nos orientando, Deus foi nos dando uma visão de campo. Só um instantinho aqui que eu vou colocar agora. Compartilhar uma outra tela aqui. Deus foi nos dando oportunidades, né? Mesmo nesse tempo de pandemia, temos trabalhado bastante aqui. Deus abriu muitas portas, e Deus nos deu a oportunidade, então, de fazermos algumas coisas. A Sandra vai estar falando um pouco sobre isso, né? E os irmãos vão entendendo, então, esse processo de Deus na vida daquele que se coloca à disposição. Deus falou: vocês irão para o campo. Talvez Deus esteja falando com pessoas aqui: olha, você irá para o campo. Seja o campo do Brasil, seja o campo estadual, seja o campo transcultural, que é o nosso caso, nós sentimos isso, que era transcultural, ou não, Deus está colocando outro sentimento no seu coração, talvez de você se dedicar mais, ou você mudar de ministério, não da igreja, hein? De ministério, né? Ou Deus quer algo mais aí no que você faz hoje, ou talvez Deus está trazendo dons e talentos, ou Deus te deu dons e talentos e você não está entendendo muito bem, né? Ou Deus quer usar a sua empresa, o seu trabalho, a sua área, aonde você está, você pode fazer missões também. Ou Deus está chamando você para ser um grande ofertante, ou um ofertante, ou Deus está chamando você para, então, orar. Não sei o que Deus está fazendo neste tempo, mas a verdade é que Deus
tem o seu dia, o seu tempo, e Deus fala conosco. Tem uma frase da missionária Ana Alzira Nascimento, né, muito conhecida no meio batista e no meio de missões, que ela diz: Deus, não me deixe fora do que o Senhor está fazendo no mundo. E eu creio que este deve ser um desejo do nosso coração. Se ainda não fomos despertados para pensar nessa frase, ou pensar nessa forma: Deus, não me deixe fora do que o Senhor está fazendo no mundo, não me deixe fora do que o Senhor está fazendo no Brasil, não me deixe fora do que o Senhor está fazendo no Rio Grande do Sul, não me deixe fora do que o Senhor está fazendo em Tramandaí. O importante é, de alguma maneira, servir ao Senhor ainda mais, porque eu creio que vocês já servem, que Deus tem falado no coração de cada um de vocês, mas nós podemos fazer esse ainda mais. E foi para fazer ainda mais do que já fazíamos no Brasil que Deus nos trouxe para cá. Só que dessa maneira, esse ainda mais aqui no Chile não é dirigir uma igreja, mas sim trabalhar com capacitação e treinamento de liderança para plantar igreja e para soerguer igreja. É uma necessidade muito grande aqui no Chile. A Junta de Missões Mundiais, ela trabalha em 81 países e os seus missionários, para cada país há uma necessidade. E no Chile, essa é a necessidade. Nós temos, por exemplo, em nossa região, 62 igrejas batistas. Dessas 62 igrejas, metade não tem pastor, não tem um missionário, não tem um seminarista, não tem uma liderança que esteja à frente da igreja. E os irmãos, com todo o empenho, com todo o esforço, estão trabalhando dia após dia para que essa igreja não feche. Mas nós sabemos como é difícil uma igreja não ter um pastor, não ter ou um missionário, um seminarista, uma liderança ali na frente. Como é difícil isso? Então, nós viemos para cá para especificamente trabalhar com a capacitação e treinamento dessa liderança, para que a igreja se fortaleça e, a partir desse fortalecimento das igrejas, essas igrejas plantarem outras igrejas. O nosso trabalho fazemos nesse tempo, né, de pandemia, nós fazemos através das plataformas virtuais. Então, é online, né? E como vocês estão vendo, esse casal é o Nicolás e a Lourença, eles estão em Lampa, e nós aqui em Temuco. Estamos a 8 horas de distância, né? Lampa é uma cidade pertinho de Santiago, mas estamos fazendo a capacitação, o treinamento com eles. Entendemos que, dentre outras capacitações e treinamentos, entendemos que os pequenos grupos é uma ferramenta, é uma estratégia para o soerguimento da igreja, fortalecimento da igreja e plantação de uma igreja. Nessa cidade de Lampa não tem nenhuma igreja batista. É uma cidade que tem 142 mil habitantes e não tem nenhuma igreja batista. E nós estamos treinando, capacitando em breve, né? Assim que sairmos aqui da quarentena no Chile, eles estarão plantando um pequeno grupo e, a partir desse trabalho, num futuro breve, estar plantando uma igreja. E estamos trabalhando com 14 igrejas aqui, com a liderança, com os pastores, também com treinamento e capacitação para o fortalecimento dessas igrejas aqui no Chile. Aí nós estamos também no Paraguai, né, uma equipe grandiosa, assim, foi grandioso esse tempo com eles. Temos ali o pastor Ildefonso e a sua esposa, não me recordo agora, Adolfina, que estiveram conosco ano passado, né, fazendo esse treinamento. Infelizmente, o pastor Ildefonso, ele veio a falecer por complicações do Covid, mas esse grupo continua firme e eles querem dar esse segmento, esse trabalho que começaram junto com o pastor e assim o fortalecimento. São Rafael, uma comunidade muito pobre, né, muito necessitada lá no Paraguai, que carece da graça de Deus, que carece de uma igreja forte, sendo um farol da graça de Deus. Também
podemos trabalhar aqui em Temuco num projeto de ação social, projeto 9090. A ideia desse projeto, o objetivo, era que durante 3 meses, e principalmente nos meses de mais frio, nós pudéssemos entregar 9.000 refeições. Assim como no Brasil, aqui no Chile também, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas em vulnerabilidade social, muitas pessoas que já estavam numa condição difícil e com essa pandemia veio a piorar. Então, no Colégio Batista, lá na cozinha do Colégio Batista, de domingo a domingo se reunia um grupo de voluntários de diversas igrejas batistas e através de uma escala, porque aqui temos que seguir rigorosamente os protocolos, né, de saúde. Então, tinha um grupo que ia preparar o alimento, depois entrava um outro turno no grupo que ia envasar, né, fazer as marmitas, e depois um outro grupo saindo para distribuir. Podemos ir às praças, aos hospitais, as comunidades, né, os lugares de vulnerabilidade social e principalmente as crianças do PEP, onde suas famílias perderam o emprego, estavam ali, e muitas vezes, meus queridos, essa era a única refeição do dia que eles tinham. E para a glória de Deus, nós conseguimos alimentar, né, essa população e foram servidas nesses 3 meses 12.000 refeições. Seguindo nesse trabalho, voltando para o treinamento, também essa igreja na Venezuela. Venezuela é um país que vocês sabem, né? Sabemos da dificuldade, e essa foto nos marca muito, porque nesse dia, como quase todos os dias, né, do nosso treinamento, uma vez por semana que estamos com ele, mas chega uma hora que na Venezuela apaga toda a luz, a partir das 6 não tem mais luz, e só depois, né, volta a luz. Então, a irmã de cima ali, ela ainda estava na região dela ali, ainda estava com um pouquinho de luz, mas esse daí, houve um apagão ali, e eles tiveram que fazer mesmo assim. Às vezes não tem internet, então, com esse pessoal da Venezuela, acabou estendendo mais, justamente pela dificuldade do país. São 2 igrejas que estão sendo plantadas na Venezuela, e nós estamos dando todo o suporte para, da mesma distância, né? Para vocês terem uma ideia, irmãos, ela é professora lá na Venezuela e ganha $5. $5. Ela tem um marido que é engenheiro, ganha $10 lá na Venezuela. Por mês. Por mês, né? E esse também é o pastor Venâncio, que também estamos ajudando a plantar, está plantando uma igreja, nós estamos ajudando a plantar uma igreja na visão também de pequenos grupos. Aí já são 3 pequenos grupos aí, que surgem para mais 2 igrejas que estão sendo plantadas também, ok? E também, esses são nossos colegas lá do Haiti, estamos também dando esse treinamento, eles já têm as suas igrejas, né, começando as suas igrejas lá no Haiti, plantando as suas igrejas lá no Haiti, através de pequeno grupo, e também nós estamos ajudando, os orientando, assim, a capacitarem, e tem sido um tempo precioso nessa capacitação. Aí um pouco mais, o próximo slide, um pouco mais da nossa capacitação, tivemos a oportunidade de falar sobre discipulado também, o discipulado intencional, né? Antes da pessoa conhecer a Cristo, a importância de desenvolvermos um relacionamento, uma amizade, e sempre orar por essa pessoa com a intenção de, através dessa amizade, levá-la a Cristo, apresentar a Cristo, e essa pessoa vir a entregar o seu coração a Jesus. E o discipulado, depois, também, né, seguindo no crescimento, ajudando no crescimento espiritual dessa pessoa, tanto com estudos, quanto ainda com o relacionamento. E aí, queridos, então, um pouco um resumo, né, daquilo que temos feito aqui no Chile. Como a Sandra disse, Deus nos trouxe para cá para trabalharmos com liderança, tanto é que estamos trabalhando com 2 convenções aqui, porque a ideia é ajudarmos essas igrejas mais com dificuldades, eu ia dizer fracas, mas eu não gosto desse termo fracas, né, mais fracas, mas com dificuldades. Por exemplo, os irmãos terem uma ideia, tem igrejas aqui que há mais de 12 anos não realiza um batismo.
E quando, na região sul, aqui, quando acontece o batismo, é uma festa, porque é muito difícil batizar, as pessoas não estão querendo ir à igreja, não estão aceitando os convites, e cada vez mais a população, né, se distancia das igrejas, e isso traz uma dificuldade para as igrejas, né? E também o número muito pequeno de vocacionados, como a Sandra disse, 62 igrejas, metade delas sem pastor, e não temos perspectiva nos próximos 5 a 10 anos de termos pastores para estas igrejas, ou líderes, ou missionários, ou vocacionados com uma visão de liderança de igreja. Então, é uma situação bem difícil, né? E nós estamos aqui, então, para ajudá-los no soerguimento, né? Na revitalização dessas igrejas, principalmente através de pequenos grupos, e no despertamento da vocação, e também, claro, trabalhando outras áreas que a igreja tem, que necessita, né? Nós temos outras ferramentas que usamos também para que a igreja se soerga e revitalize também, e nisso vamos trabalhando e desejando que Deus continue usando as igrejas, como tem usado até aqui as igrejas do Brasil, a Igreja Batista em Tramandaí, né, investindo em missões, e vocês estão conosco aqui. Em breve, nós estaremos compartilhando muitos resultados. Hoje já temos resultados, mas em breve muitos resultados estaremos compartilhando. Muita coisa aqui que vocês viram não acontecia há muitos anos, porque não havia muita abertura para que acontecesse algumas coisas. Hoje, pela graça de Deus, conquistamos algumas coisas, conquistamos um espaço, porque Deus é bom, porque Deus tem um propósito, compreendemos que este é o tempo dele para as nossas vidas aqui. Ok, queridos? Queridos, o nosso pedido de oração pelo Chile é que haja um avivamento nas igrejas do Chile, para que haja um despertamento desse trabalhar, desse ainda mais se dispor a servir a Cristo. Temos uns dados aqui que nos deixam muito triste. Antes de vir para cá, nós sabíamos dessa realidade, tínhamos ideia, mas quando chegamos aqui e vimos como é mesmo, isso causa muita tristeza em nosso coração. O Chile, 18% da população do Chile, é uma estatística que saiu, um censo ano passado, 18% é evangélico, né? E em 10 anos, os evangélicos cresceram apenas 2 pontos, era 16% e agora está 18% da população. Mas olha esse dado, em 10 anos, 12% da população do Chile era declarada sem religião, indo para o ateísmo ou indo para o agnosticismo, né? Não crendo em Deus e não necessitando de Deus. Em 10 anos estava em 12%. Em 10 anos, e agora está em 35%. Olha como cresceu isso, e olha como o número de evangélicos apenas 2%. É uma população que não acredita em Deus, os jovens universitários não se interessam pela palavra de Deus, não acreditam na Bíblia, é um país muito politizado. Aqui as ideias de posições ideológicas, como a gente tem visto aí no Brasil, aqui é muito forte e a gente tem visto mesmo as pessoas se distanciando de Deus. Temos que desenvolver relacionamentos, ajudar a igreja a desenvolver esses relacionamentos, primeiro pela amizade. E é muito verdadeiro isso, sabe? Do pequeno grupo, de ganhar a pessoa primeiro para você e depois para a igreja. É muito verdadeiro, porque se eu chegar e falar que eu sou cristão, já é um assunto, um ponto para afastar. Então, eu não posso já chegar e falar, olha, eu sou cristão, queria falar da palavra de Deus, tchau. Não funciona aqui assim. As pessoas não são receptíveis ao evangelho. Então, é algo que eu gostaria muito que vocês orassem pelo avivamento na igreja,
para que as pessoas, né, entendessem que somos testemunhas, que o Espírito Santo de Deus nos dá poder, nos dá amor e nos dá equilíbrio para vivermos de acordo com a sua vontade, mas também usarmos as estratégias que o Senhor nos dá para evangelizar. E ore também por vocacionados, é muito importante. Precisamos de professores de crianças nas igrejas que preparem, dediquem-se a isso, jovens, adolescentes, em todas as áreas precisamos de pessoas. Então, que o Senhor desperte a igreja chilena. É isso, pastor Ubirajara, irmã Esther, irmãos, irmã Bárbara. Estamos à disposição se quiserem fazer alguma pergunta, ou então devolvemos a palavra aí. Para nós é uma grande alegria compartilharmos, né? Tentamos aí no tempo, trazemos uma palavra, um pouco de testemunho, né? Mas muito obrigado por essa oportunidade. Nós é que agradecemos vocês tão gentilmente terem aceitado o nosso convite. Nós recebemos aqui um verdadeiro banquete da parte do Senhor. Nós sabemos dos inúmeros desafios que nós temos nesse nosso país continental, chamado Brasil, mas também nós desfrutamos de uma grande liberdade e existe, sim, uma abertura muito grande, uma sensibilidade das pessoas ao Evangelho. A gente sabe que não é uma unanimidade, como Jesus também se deparou em seus dias com a incredulidade de muitas pessoas, mas os irmãos, falando um pouco sobre a realidade do Chile, né, e dessa região, né, é um desafio muito grande, né. Você parece bastante com o Rio Grande do Sul, acho que em alguns aspectos, assim, vocês sabem dessas questões, das estatísticas, mas ainda assim existe uma abertura devido ao nosso berço, né, das religiões que nos foram legadas por tradição, aquelas coisas todas, tal. E a gente percebe que há um esfriamento em alguns lugares do mundo, né, e o Chile parece que estava desenvolvendo esse processo. E eu me lembro que quando você iniciou a sua fala, pastor Newton, você falou que Lampa é uma cidade simples, mas vocês são incomuns. E o Senhor, ele plantou o incomum na cidade de Lampa, na sociedade do Chile, né? E a gente sabe que vocês são semente, a boa semente plantada pelo Senhor aí. Eu tenho certeza que vai frutificar, não sei, 30, 60, a 100 por um aí é com o Senhor. Mas nós temos aí o papel de orarmos por um despertamento, por um grande avivamento sobre a Igreja do Chile, os outros países que o irmão... E Temuco também é Chile, né? Temuco, também é Venezuela. Fala, Nilton, ia falar alguma coisa aí, fale e não te cales. Não, Temuco onde realmente moramos, né? Temuco. Moramos e damos Isso. assistência, né? Sim, e Lampa, Temuco, Venezuela, a gente tem acompanhado, assim, a gente não sabe, na verdade, metade do que se passa na Venezuela, sabe do contexto, né, da questão ideológica, toda essa questão politizada, mas somente quem trabalha diretamente com os venezuelanos, e vocês estão lá dentro através de pessoas, mentoreando pessoas, né? E Deus está movimentando, glórias a Deus. O Senhor, ele sempre deixa portas abertas dentro dos mais diversos contextos para a pregação do Evangelho. Essas pessoas, elas não ficarão desassistidas. Nós vamos orar, porque o Deus dos exércitos, e nós estamos em guerra, nós sabemos disso, e sabemos que a igreja precisa ser um quartel-general, realmente precisa ser uma agência do reino de Deus. A igreja não é um playground, né? Não é um barco dos prazeres, né? É um bote salva-vidas, um bote de resgate, de guerra, e nós estamos em guerra. E vamos orar ao Senhor por um despertamento, por um avivamento sobre a igreja do Chile. Vamos orar por Venezuela, vamos orar por Temuco, aí também é onde os irmãos moram. Vamos orar para que o Senhor dê tranquilidade aos irmãos, por saberem que a família está bem, que os pais estão bem, que a filhota que ficou no Brasil está bem, para que vocês consigam fazer realmente as coisas com tranquilidade, né, de uma maneira realmente focada. Como é importante nós sabemos que os nossos estão bem, que o Senhor está cuidando dos nossos assuntos, das nossas questões, enquanto nós estamos aí cuidando
estamos à frente daquilo que Ele está realizando. Também não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo, não. Amém. Então, por isso, nós vamos orar. Vamos orar nesse momento. Quero convidar os irmãos a fecharem os olhos e, como igreja, nós vamos levantar um clamor. Aí onde você está, se você está nos assistindo aí, nos acompanhando, assistindo não, porque culto a gente não assiste, a gente participa. Se você está aí no YouTube ou pelo Zoom, nós estamos cultuando o Senhor. Então, somos cooperadores, somos participantes, somos um corpo, estamos aqui diante do nosso Deus como um corpo de serviço. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a focar no Senhor nesse momento. Nós vamos buscar ao Senhor em oração por esses motivos apresentados, esses grandes desafios. Glórias a Deus, porque vocês aceitaram o desafio do Senhor e essa semente foi lançada, essa boa semente que é a vida de vocês mesmos. Né? Alguém já disse, um dos pais da igreja, não sei se foi Agostinho, que disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja, né? E a gente não sabe, né? O trabalho missionário é de sangue, suor, lágrimas, mas quando a gente aceita o desafio do Senhor, a gente está pronto para o que der e vier. Senhor, custe o que custar. Amém? Então, o Senhor está à frente. E as armas da nossa milícia, elas são poderosas no Senhor e vão destruir esses sofismas. Aleluia. Essas mentiras que se apresentam como verdade, essas injustiças distorcidas que se apresentam como justiça. E quem conhece a palavra de Deus, conhece a verdadeira justiça, sabe o que é verdade, o que é justiça. Nós vamos orar porque o Senhor, Ele quebra todos esses sofismas, Ele põe por terra todas essas barreiras políticas, ideológicas, e diante da verdade nenhuma mentira prevalece, não se sustenta. E o Senhor é a verdade. E o povo do Chile, ele está conhecendo a verdade que liberta, que é Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Deus, pela vida do Newton, da Sandra. Nós te agradecemos, Deus, porque eles se entregaram como oferta viva diante do teu altar. Ó Deus, e eles se lançaram ao campo, atendendo ao desafio, ao chamado do Senhor. Sabemos que eles não estão ali porque tiveram uma ideia, não é uma coisa que eles bolaram na cabeça deles, um plano que... Não, Senhor, o Senhor chamou eles. Eles estão lá longe da família deles, Deus, dos pais, a filha estudando, Deus, no Brasil. E a gente sabe o quanto isso, ó Deus, pesa no coração, como seres humanos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, como pai de uma menina, Senhor, eu fico pensando realmente a coragem, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos aqui proclamar realmente esta verdade, ó Deus, porque Jesus é vida de transformação, Senhor. É vida de poder e transformação. Ó Deus, e nós queremos te agradecer porque certamente um ser humano, um homem, uma mulher, ele não deixaria tudo, não, ó Deus, se distanciaria tanto das pessoas que mais ama, ó Deus, por uma ideia pessoal, mas somente pela convicção de que aquele que chamou está à frente, vai fazer todas as coisas, vai cuidar de quem fica, vai cuidar do nosso caminho, daquilo que vai ser feito. O Senhor vai adiante. E louvado seja o teu nome, porque assim como chamastes Abraão, e ele foi, Senhor, mesmo sem saber ao certo para onde iria, com que se depararia, quais as dificuldades, os desafios que encontraria, e nós sabemos da trajetória de Abraão. Os teus servos também, eles saíram, eles ouviram coisas, chegaram lá, se depararam com uma realidade ainda, de um desafio ainda maior, Deus. Mas nós temos recebido do Senhor um espírito de coragem. Eu te peço, Senhor, para que revista os teus filhos, ó Deus, o teu servo, a tua serva, com coragem, que tu sejas, ó Deus, a tua palavra na boca deles, seja espada afiada, Senhor, que seja realmente um martelo que esmiuça a penha, Deus, que o Senhor leve eles ao encontro daqueles corações nos quais o Senhor está trabalhando, que o Senhor seja cirúrgico, usando eles poderosamente, que essa semana mesmo eles tenham experiências poderosas, ó Deus, que eles tenham experiências na dependência do Espírito Santo de Deus, que o Senhor realize muitas coisas e lhes dê muitas alegrias, que eles possam voltar
com seus feixes, Deus, com seus molhos, dando notícias, ó Deus, na prestação de contas à Igreja do Brasil, aos parceiros, mas, sobretudo, a cada oração diante de Ti, que eles possam dizer: aqui está, Senhor, aqui está a nossa oferta, aquilo que com a nossa vida, ó Deus, não temendo a morte, Deus, nós viemos até este lugar, nós viemos até aqui para colher, para trabalhar, ó Deus, na seara do Senhor. Deus, aqui está, tudo é teu, Senhor, nada é nosso. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do Newton e da Sandra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós glorificamos o nome do Senhor, Pai que está no céu, e se cumpre a tua palavra que diz, ó Deus, que as pessoas veriam as nossas boas obras e glorificariam o nosso Pai que está no céu. E nós queremos glorificar o nome do nosso Pai que está no céu, do Senhor, meu Deus, pela vida do Newton e da Sandra, porque realmente são coisas extraordinárias, as boas obras, as quais de antemão o Senhor preparou para que eles andassem nelas. Ó Deus, eles estão realizando, eles estão trabalhando, eles estão indo, estão avançando, ó Deus, coração adentro do Chile. E, ó Deus, eu tenho certeza que aquilo que era comum se tornará incomum, porque é chegado o reino de Deus neste lugar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aonde a glória do Senhor brilha, as trevas não prevalecem, as trevas não prevalecerão contra a luz. Ó Deus, não prevaleceram contra a luz. É no passado, Senhor, já aconteceu. Nós estamos presos ao tempo, mas o Senhor não está. Existe realmente, a tua palavra nos ensina, e nós estamos nesse período aqui, na verdade, não encerramos, só encerramos missões mundiais quando o Senhor voltar, ó Deus, mas nós estamos aqui porque a tua palavra diz que nos céus haverão povos de todas as raças, tribos, línguas e nações, haverão chilenos, amém, haverão haitianos, haverão venezuelanos, haverão brasileiros, haverão pessoas de todas as raças, de todas as etnias, de todas as tribos, de todas as línguas, aquelas que se falam, que se verbalizam, até mesmo aquelas, ó Deus, que silenciosamente comunicam. Ó Deus, sabemos que Tu estás agindo no nosso mundo, Tu não estás agindo apenas na Tua igreja, mas o Senhor relaciona-se com toda a criação, e é tão bom saber disso, que o Senhor deixou estabelecidos pontos de contato, Senhor, portas abertas por meio das quais o Senhor abre, como o apóstolo Paulo falou, o Senhor tem aberto portas, ó Deus, para a pregação do Evangelho. E, ó Deus, nós cremos nisso, e por isso nós avançamos, e por isso nós vivemos o poder de transformar, o poder de Jesus. Recebemos o poder do alto para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, no Chile, no Haiti, na Venezuela, no Brasil, esse país continental grandão, em toda América Latina, Central, Norte, os demais continentes, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque sabemos que o Senhor está povoando o céu. Ó Deus, o nosso inimigo, em tudo ele é derrotado, por isso nós teremos um número de salvos, de eleitos, de pessoas com vestes brancas, ó Deus, louvando ao Senhor, diante do trono, diante do Cordeiro, muito mais numerosa, miríades e miríades de multidões que louvam ao Senhor. E nós, enquanto aqui estivermos, queremos saquear o inferno, Senhor. Nós queremos resgatar vidas que hoje estão debaixo das garras de Satanás, da idolatria, do ceticismo, do ateísmo, Senhor. Sabemos que o Senhor nos colocará a caminho de pessoas, Deus, e lhes dará uma oportunidade válida de um encontro com o Teu Filho Jesus Cristo. Nós clamamos por um avivamento no Chile, nós clamamos por um avivamento na América Latina, nós clamamos por um avivamento na Venezuela, nós clamamos por um avivamento no Haiti, no Brasil, clamamos por um avivamento que nós não precisemos, ó Deus, chegar a este ponto que nós estamos vendo os países que fazem fronteira conosco chegarem, Senhor, que nós possamos atentar para o nosso quintal, que possamos vigiar, redobrar a oração para que, ó Deus, ideais políticos, ou ideologias diversas, ó Deus, sofismas mesmo, mentiras, Senhor, elas não adentrem e não tomem de assalto o nosso Brasil, para que o Brasil continue sendo um celeiro exportador de missionários, de evangelistas, de pastores, de pessoas que influenciarão, que impactarão o mundo
com o poder de transformar. Nós queremos viver o poder de transformar, Senhor. Derrama sobre a tua igreja, derrama sobre o teu povo. Ó Deus, nos incendeia para que a gente, ao pegar fogo, possa esse incêndio se espalhar sobre as pessoas, elas percebam no nosso olhar o ardor, o calor, a paixão, ó Deus, por missões, por Jesus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, continua usando a vida dos teus servos, continua usando a vida da igreja brasileira para que segure as cordas através das orações, das ofertas alçadas, levantadas da OMF, das campanhas realizadas ao longo de todo o ano, porque o ano inteiro e todos os anos, até que ele venha, como foi o tema da nossa última campanha, nós precisamos anunciar o poder transformador do Evangelho de Jesus. Pai, somos gratos ao Senhor por não nos deixares de fora, somos privilegiados, somos bem-aventurados, nós que não éramos povo, nós que não nascemos ali naquele miolo da Palestina, que não somos judeus de nascimento, mas somos pela fé descendentes de Abraão, Senhor, porque assim como ele creu, nós cremos, ele creu naquilo que não via. Não viu, Senhor, ele enxergou no futuro. Nós olhamos para a tua palavra hoje e nos deparamos com a verdade revelada, Senhor, e nós te louvamos porque ingressaremos no mesmo reino, ingressaremos pelas mesmas portas, ó Deus, e nós te louvamos porque ali, apesar, ó Deus, de nós não sermos judeus de nascimento, mas temos essa diversidade tão grande, o Senhor derramou a tua graça, o Senhor, ó Deus, fez com que o teu Filho nos despertasse, Deus. Muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor tem promessas infalíveis sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, e cada uma das nossas famílias, Deus, estarão representadas no céu. O Senhor tem intervindo poderosamente no contexto das famílias, Pai. E nós te pedimos para que continues a fazê-lo, continues manifestando o teu poder nas nossas famílias, continue manifestando o teu poder no nosso país, também, ó Deus, nos países que o Senhor tem colocado nos nossos corações para que os amemos, as culturas que o Senhor tem colocado nos nossos corações para que amemos, Deus, todas essas coisas, elas estão no teu coração. E o Senhor é o maior doador de sonhos que existe, tem compartilhado delas conosco. Muito obrigado, porque não nos deixaste de fora, porque nós somos participantes, não espectadores, mas participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Derrama o teu poder sobre a vida de cada um daqueles que estão aqui conosco, sobre a vida do Newton, da Sandra, daqueles que estão conosco no YouTube, no Zoom, que nos ouvirão em algum momento posterior. Pai, viva! Jesus é poder. Ó Deus, nós queremos viver esse poder de transformar, poder transformador que há no nome de Jesus. Agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a maravilhosa graça do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam sobre esta igreja aqui reunida, como um corpo de serviço, unidade diante de Ti, Senhor, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Assim nós oramos, e oraremos, e buscaremos, e invocaremos, até que o Senhor retorne para nos levar para aquela morada celestial que o Senhor foi preparar lugares, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Um ótimo início de semana, que seja recheada de realizações e muitas alegrias na dependência do Espírito Santo de Deus.